causa de um grito. Essa não faz sentido. Bom, como até a Nina percebeu, é claro que não foi um grito que consolidou a independência do Brasil. Não foi o começo do processo, a gente está vendo nessas aulas, o processo começa bem antes, mas também não foi o final. Aliás, na época nem se dava muito valor ao grito do Ipiranga. Foram só anos depois, num processo já de decadência do Dom Pedro I, de críticas ao seu governo, que ele, espertamente, começou a valorizar o momento do grito, porque era um momento em que ele era o protagonista, ou seja, era uma maneira de valorizar os seus próprios atos. Na época, o que era mais celebrado era a coroação do Dom Pedro. E pensando bem, nem faz sentido valorizar o grito, porque depois do grito ainda tinham dois grandes problemas a serem resolvidos. Primeiro deles, Portugal. É claro que Portugal não aceitou passivamente o grito de Dom Pedro. Depois de todo aquele período tenso de conflito, é claro que eles iam tentar reagir. Não só algumas tropas portuguesas aqui ficaram do lado de Portugal, houve uma espécie de racha no exército, mas uma boa parte ficou do lado de Portugal, como Portugal manda novas tropas para cá para tentar, enfim, impedir a independência do Brasil. O outro problema, que tem a ver com a minha aula de 2 aulas atrás, é o fato de que uma parte do Brasil não queria ficar do lado do Dom Pedro. A gente viu que muitas áreas olhavam com muita desconfiança para um governo centralizado no Rio de Janeiro, porque a experiência do Dom João aqui não tinha sido positiva, muito pelo contrário. Então você tinha algumas áreas que queriam ficar do lado de Portugal, por uma tradição, às vezes até econômica. O norte do país comercializava muito mais com Portugal do que com o Rio de Janeiro e com outras partes. Mas havia áreas que queriam ficar independentes, mas não ligadas ao Rio de Janeiro e ao Dom Pedro. Então, na verdade, o processo de independência pós-grito envolve 2 guerras. Uma guerra contra Portugal, uma guerra externa, e uma guerra interna, uma espécie de guerra civil. Como é que o Dom Pedro lida com isso? Ele lida de 2 maneiras. Com Portugal, guerra. Ele arma seu exército, ele contrata alguns mercenários para ajudar a organizar esse exército nascente e vai enfrentar Portugal. Do outro lado, como é que ele faz em relação às áreas do Brasil que não queriam ficar independentes? Uma das medidas, o Botelho comentou, foi a convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa é uma medida muito inteligente do Dom Pedro, assessorada por outras pessoas, mas que ele, enfim, encampou, que é a ideia de, olha, vai ter uma Assembleia Constituinte, então todo mundo, as elites de todas as partes vão fazer parte da organização política do país. Qual era a mensagem que ele estava dizendo? Olha, eu não vou governar sozinho. Vocês vão ajudar a escrever a Constituição do país, que vai estar acima de mim. Então, esse foi uma espécie de lembrete do Dom Pedro, ó, fica comigo que você vai ficar numa boa. Agora, mesmo assim, algumas áreas não aceitaram o papel do Dom Pedro. E o que ele faz em relação a essas áreas? Violência. As mesmas tropas que estão lutando contra Portugal e contra tropas portuguesas aqui estão lutando também contra elites locais que não aceitam o domínio do Rio de Janeiro. No fundo, num curto prazo, pensando historicamente, no intervalo ali de 1 ano, o Dom Pedro ganha essas guerras, né? Ele não só ganha a Guerra de Portugal, que vinha numa crise econômica já de muito tempo, invasão napoleônica, né, a corte aqui, eles tinham perdido boa parte da renda que eles tinham, e as províncias no Brasil eram muito mais fracas economicamente do que o Rio de Janeiro. Então, em mais ou menos 1 ano, o Dom Pedro virou o jogo. Ou convenceu as províncias, ou forçou as províncias a aceitar a independência, e Portugal acabou derrotado. Então, assim, contar a história dessa maneira é importante, porque quando a gente fala da independência, a gente imagina que o Brasil se uniu contra Portugal, e a gente está vendo que não foi nada disso, né? Foi necessário um ato de violência, vários atos de violência do Dom Pedro e do Rio de Janeiro, assessorado ali por São Paulo, Minas, para que o Brasil ficasse unido. Portanto, quando a gente comemora a independência do Brasil, a gente tem que pensar bem, porque quando a gente celebra a independência do Brasil, parece que a gente está celebrando esse ato de união dos brasileiros contra Portugal. E não foi nada disso.
É claro que a figura do Dom Pedro é importante para essa vitória. Muita gente, classes populares e mesmo elite, viam com bons olhos se manter súdito de um rei europeu. Lembrem, Dom Pedro é um europeu, português, nasceu lá, e de uma família real tradicional europeia. Enfim, a família portuguesa, real portuguesa, ela tinha uma certa tradição, apesar de não ser mais uma potência. Então é claro que o Dom Pedro aqui ajudou nessa vitória, ajudou a fazer com que muitas pessoas que talvez olhassem com estranhamento para o domínio do Rio de Janeiro aceitassem. Falaram, não, mas ele é um rei legítimo, uma palavra bem importante para o século XIX. Mas, no fundo, né, o que mais contou foi o poder econômico e militar que o Rio armou, seja para convencer as províncias, seja para convencer ou forçar as províncias, seja para vencer Portugal. Isso significa que a gente não deve celebrar a independência? Claro que não. A gente pode celebrar o que a gente quiser. Mas é importante saber o que a gente está celebrando para celebrar as coisas certas. Beleza? Bom, terminamos aqui o nosso módulo de independência. A gente se vê no próximo. Abraço!